Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kevin, falo aqui do time da Triumph e no vídeo de hoje estarei ensinando você a como criar uma regra de emissão dentro do emissor Triumph NFE. Vamos lá? Então, aqui dentro da página inicial do emissor, nós vamos clicar no canto superior direito e vamos vir aqui em informações da empresa. Selecionando as informações da empresa, nós vamos vir aqui em regras de emissão. O que é uma regra de emissão? Uma regra de emissão, ela serve para justamente fazer com que você possa poupar o seu tempo na hora de emitir uma nota fiscal. Serve também para que você possa colocar ali as regras diferentes, às vezes para estados diferentes, para produtos com NCMs diferentes. Então, a regra de emissão ela serve justamente também para ajudar a não dar rejeição na sua nota fiscal. Então, aqui nós vamos criar uma regra de emissão do zero. Vamos apertar aqui em criar regra e nós vamos vir aqui para este campo. Então, nós vamos identificar, né, a nossa operação colocando o nome dela, né? Vale ressaltar que é muito importante colocar aqui, né, um nome válido, porque essa informação vai aparecer diretamente na sua nota, na DANF. Vai aparecer ali a natureza da operação, onde estará o que você preencheu aqui. Então, nós vamos colocar aqui como teste. Vou colocar um teste aqui. E aqui nós vamos poder selecionar o tipo de operação, se ela é de entrada ou se ela é de saída. Então, quando estou fazendo uma venda, ou seja, ela é um tipo de operação de saída, né? Então, vamos selecionar aqui a saída. E vamos colocar a finalidade da emissão dela. Se é normal, complementar, ajuste ou devolução. Nesse caso, como é um tipo de operação de saída, eu vou colocar como finalidade normal. Fazendo esses passos, né, nós vamos avançar aqui para regra e parâmetro da nossa regra que estamos criando. Então, nesse campo, nós vamos poder selecionar os estados. Ou seja, tem estados que são diferentes, né, as informações tributárias. Ou seja, tem estados em que a porcentagem do ICMS é um, outros estados também a porcentagem do ICMS é outro. Então, aqui eu consigo colocar quais estados, né? Eu posso selecionar quais estados eles têm uma porcentagem diferente, né, de tributação do ICMS. Posso colocar como o Acre, Alagoas, posso selecionar mais que um, ou selecionar todos, né? Eu vou deixar o exemplo como todos. E vindo aqui em NCM, essa parte aqui ela é bem importante. Por quê? O NCM, ele é como se fosse o RG do seu produto. Então, para a Receita, né, para a Cefaz, quando você emite uma nota, eles vão lá, vão ver a sua nota, vão ver o NCM da sua nota. Então, eles vão ver e vão identificar qual é a descrição do seu produto e vão identificar também se o seu produto ele tem substituição tributária ou se ele não tem. Então, quando você coloca o NCM correto na sua nota, assim facilita para não dar rejeição também na Cefaz e facilita também, né, ali o fisco poder olhar a sua nota, identificar, né, se tem substituição tributária ou se não tem, e assim fica mais fácil. Então, existem NCMs, né, que você coloca eles no grupo que tem ST e que não tem. Então, você aqui preenche os NCMs dos produtos que você tem com substituição tributária ou que não tem. Então, você coloca aqui, você pode colocar mais que um, pode colocar vários NCMs aqui nessa parte. Vou colocar aqui também outro NCM. Você pode adicionar vários NCMs para que facilite isso na hora de você estar emitindo a sua nota fiscal, né? Então aqui nós vamos selecionar todos os NCMs, né? Nesse nosso caso. E a gente vai aqui vir para o CFOP, para o nosso estado, e o CFOP para outros estados, né? Interestadual. Então, o que é o CFOP? O CFOP ele é o cadastro fiscal da operação. Então, como o próprio nome fala, ele é o cadastro onde está, né, a descrição da operação que você está fazendo. Por exemplo, se é uma nota de venda, e eu coloquei ali como a entrada de saída e a finalidade dela como normal, então ela vai, né, o CFOP vai se enquadrar dentro dessas identificações de operação. Então, vindo aqui no CFOP, ele vai fazer justamente isso, ele vai descrever, né, ele vai mostrar para a gente qual é a finalidade dessa operação. Então, ela é uma venda de mercadoria adquirida recebida de terceiros nesse exemplo aqui. Então, dentro do estado, esse vai ser o CFOP. Para outros estados, nós vamos selecionar aqui o CFOP
para outros estados aqui. O nosso caso aqui vai ser o 5102, né? Então, fazendo esses passos, você pode colocar, né, o CFP que fica melhor para a sua regra e para a operação que você está fazendo. Então, as informações adicionais que digitamos aqui, elas aparecem também na DAMP. Então, você coloca a informação adicional aqui que fica melhor para a sua empresa para aparecer dentro da sua nota fiscal. Vou colocar como teste também. E nós vamos avançar e vamos vir aqui para tributação. Então, nesse campo de tributação, nós temos o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS. No ICMS, nós vamos colocar a situação tributária da nossa empresa. Vale só que a situação tributária, ela vai de acordo, né, com o regime tributário da sua empresa. Então, se você é lucro real ou lucro presumido, vai alterar aqui a sua situação tributária. Mas se você for do Simples Nacional, também altera a sua situação tributária, onde você pode selecionar aqui, né, o seu ST que fica de acordo com o seu regime da sua empresa. Então, a gente tem aqui tributado integralmente, temos isento, não tributado, nós temos todas essas opções que nós podemos colocar. Geralmente, ainda mais para regime normal, como é o nosso caso, como está enquadrado aqui a empresa, a gente coloca como tributado integralmente, isenta ou não tributado. Geralmente, esses são os mais comuns, mas é claro que isso vai depender da sua empresa e depender também da contabilidade da sua empresa. Então, nessa parte é muito importante que você converse, né, com a sua contabilidade para você saber qual é a situação tributária da sua empresa. Porque tendo essa informação, na hora de preencher aqui vai ficar muito mais fácil. Então, vamos colocar aqui como isenta. Selecionando como isenta, vocês vão ver que não vai dar, né, a possibilidade de a gente colocar alíquota, seja ela simples, né, nenhum tipo de alíquota, porque a gente colocou a situação tributária como isenta. Mas, digamos que tivéssemos colocado como tributado integralmente. Aqui vai aparecer justamente para a gente a alíquota simples, né, para a gente poder vir aqui e preencher. Digamos que a minha pudesse ser 12%. Então, você coloca aqui os 12% e ele vai estar aqui no seu ICMS, na sua regra. A gente pode também colocar alíquotas automáticas. Então, se você vai colocar, por exemplo, tributado integralmente, ele vai calcular, né, de maneira automática e vai preencher aqui a sua alíquota simples de acordo, né, com o seu regime tributário. Então, ele já faz isso de uma maneira automática. Nesse caso aqui, eu vou colocar, como a gente estava usando o exemplo de isenta, eu vou deixar como isenta. Aqui para não contribuinte, aqui é muito importante também a gente preencher essa parte, porque tem, por exemplo, destinatários nossos que eles não são contribuintes, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o CFOP, para quando a gente for emitir uma nota para não contribuinte também tá, né, enquadrado nessa regra e fica mais fácil de mandar essa nota para o nosso cliente. Então a gente coloca aqui. Colocando essas informações aqui, a gente tem que colocar a situação tributária, que ela é também de acordo com a nossa situação tributária do ICMS. Geralmente se repete, né, essa informação, mas se caso, como eu falei, não se repetir, verifique com o seu contador para ficar mais de acordo com como é aí na sua empresa. Então a gente coloca aqui, vamos colocar como isenta, vamos colocar aqui a alíquota, nesse caso vamos colocar como zerado, e aqui nós temos os parâmetros, né? A gente pode colocar, incluir o IPI na base de cálculo do ICMS, quando o IPI ele faz, né, justamente essa inclusão no seu ICMS, você pode selecionar que sim, ou selecionar que não. Então, o Fundo de Combate à Pobreza, o FCP, então tem estados que precisam, né? Tem estados que eles é obrigatório você poder ter esse campo preenchido, né? Então, você preenchendo aqui, colocando, ele vai automaticamente calcular o FCP dentro da sua nota. Então, a gente continuando, a gente tem o IPI, que a gente coloca a situação tributária, né, do nosso IPI, eu vou colocar como saída isenta, e a gente coloca o código de enquadramento. Geralmente é 999, mas quando é para coisas muito específicas, você coloca o código de enquadramento que ficar de acordo com o seu IPI. Então, eu vou colocar aqui 999, vou colocar aqui o PIS também como tributado e alíquota zero. Então, nesse caso aqui,
não tem um campo para preencher a alíquota, né? Porque eu coloquei ela como zerada. Mas se no caso o seu exemplo fosse que você tivesse, né, uma alíquota com diferenciada, com porcentagem diferenciada, você ia colocar aqui o diferimento da alíquota do seu PIS. Aí você seleciona aqui ela. Mas, como nesse caso eu não estou dando esse exemplo, né? A gente segue e vai seguir a mesma linha de raciocínio para o COFINS também. Hoje a gente coloca a situação tributária e vai ter as opções onde podemos selecionar. Eu vou colocar aqui como pressão tributável e alíquota zero. E aí eu vou avançar e a gente vai vir aqui para combustível, né? Então, caso o seu produto, né, caso os produtos que você for emitir forem combustíveis, você pode colocar também o registro do CODIF e o valor da alíquota do CID. Como nesse caso nós não vamos colocar não combustível, né, que vamos emitir essa nota, vamos criar essa regra. Fazendo isso, fazendo esse passo a passo, a gente vai ter regra de emissão criada, né? E a gente pode procurar ela bem aqui na nossa tela de regras. Então a gente seleciona ela aqui, a gente pode editar e visualizar ela, onde a gente vai ver tudo que nós colocamos aqui. E uma outra coisa bem legal que nós podemos fazer é duplicar uma regra. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, eu quero que o ICMS vai ser a mesma coisa, o PIS, o COFINS vão ser as mesmas coisas, mas eu quero alterar o NCM, quero alterar, né, o CFOP dela, então eu posso duplicar ela e criar uma a partir dessa duplicada, que aí fica mais fácil, né, de você preencher as coisas. Você não precisa preencher uma regra do zero de novo. Você pode apenas ajustar aquilo que você precisa. É claro também que aqui nas regras de emissão nós temos as regras de emissão padrão, como venda, remessa, devolução. Então nós temos essas já configuradas como padrão aqui, né, dentro do sistema de retorno também, né, que é uma padrão. Então dessa maneira você consegue fazer uma regra de emissão para poder emitir suas notas fiscais. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e não esqueça de curtir e compartilhar. Espero que você possa chamar também quando precisar o nosso time de suporte que está aqui disponível para te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima.